Olá, gente, bem-vindos a mais uma semana do Bate-Papo Petit Jornal, agora a semana de número 6. Estamos mais uma vez... Peraí. Só tem uma coisa pra falar. Se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente você está interessado nas baboseiras que a gente tem para dizer aqui. Então eu queria te pedir para você assinar o canal aqui no YouTube, não sei se é aqui em cima, se é aqui embaixo, você dá uma olhada aqui ao redor, aqui em algum lugar, tem algum negocinho de subscribe, você aperta lá que aí toda semana já recebe os videozinhos e as impressões que a gente tem ao longo da semana. Você pode continuar agora. Mas você me interrompeu só pra isso, cara? Foi só pra isso. Você sabe que você não sabe fazer isso, né? Esse negócio de jabá, Então, foi constrangedor. Hoje foi ruim, semana que vem eu tento de novo e a gente vê se fica bom. Eu vou começar a encher o saco disso toda semana. Até a galera assinar. Entendi, muito obrigado. Muito obrigado pela sua colocação, pela pertinente colocação. Obrigado. Então, mais uma vez, estamos eu e o professor Tanguy Bagdadi aqui para trocar impressões sobre a semana, esse bate-papo onde falamos sobre economia e política internacional e um pouco de troca de ofensas, se necessário for. Sempre é necessário. E aí, Tanguy, como é que foi a semana? A semana foi boa. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Por já? Já. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O Trump começou a disputar as eleições agora. Foi nomeado e tal, começou a disputar as eleições. Estou sabendo que ele já está mandando nos Estados Unidos, já começou a dar as cartas lá. E eu queria que você me explicasse isso. Nada disso, você está muito mal informado. O que aconteceu simplesmente na semana passada, não ter ouvido o Petit Jornal, com a frequência, colunas de economia pelo menos, e o que aconteceu simplesmente foi que Janet Yellen... Como é que é o nome dela? Janet Yellen. Você tem que entender que a minha pronúncia é do interior de New Hampshire. Achei que era do sudeste da Austrália. Não é New Hampshire, tá? New Hampshire. E o que acabou acontecendo foi que ela se sentiu na obrigação de dar uma satisfação ao mercado, dizendo que o Fed está blindado do calendário eleitoral, que o Fed não é influenciado por decisões políticas ou mesmo pelos movimentos políticos, o que em si já é uma mega surpresa, isso nunca aconteceu. A gente está falando de um Fed que tem independência nos Estados Unidos, então não precisa prestar contas ao calendário político, apenas prestar contas às decisões econômicas que se tomam, as decisões de política monetária. O simples fato dela ter sentido a obrigação de falar alguma coisa já é um sinal preocupante. Sem dúvida. O simples fato dela ter se pronunciado já é sinal de que ela estava sentindo a pressão e ela não deveria sentir a pressão, porque institucionalmente ela está protegida pela independência do Banco Central, ela está protegida desse tipo de elemento. Na verdade, o Trump ele tem essa capacidade, né? Ele, na verdade, não tem cargo nenhum nos Estados Unidos, mas ele já consegue mobilizar completamente as atenções. Essa semana agora, por exemplo, ele bateu boca com os pais de um soldado americano morto no Iraque, que são muçulmanos, então o garoto era muçulmano também, um jovem de 19 anos, morreu em 2004, e os pais foram participar da convenção democrata da Hillary Clinton e falaram sobre o Trump, que ele ia começar mais guerras e tal, e ele começou um bate-boca em algo que é muito pouco comum nos Estados Unidos, que é uma certa falta de deferência com relação aos pais de um soldado morto. Normalmente existe um respeito muito grande, seu filho morreu na guerra pelos Estados Unidos e tudo, e ele fez alguns tweets, ele deu algumas declarações bastante fortes, dizendo que foi a Hillary Clinton que votou a favor da guerra do Iraque, eu não. Então, mesmo nisso que é o que é pouco tradicional, pouco comum. Um tema muito sensível, muito sensível. Especificamente nos Estados Unidos. E dá para ver que todo mundo aguardava que depois que ele fosse finalmente nomeado, né, como candidato republicano, talvez ele fosse ser um pouco menos polêmico. E está vendo que ele não consegue se segurar. Ele é polêmico por natureza e muitas vezes exatamente isso que faz com que ele ganhe votos. É o fato de que ele consegue se identificar com aquele eleitor. Na verdade, consegue fazer com que o eleitor se identifique com ele, aquele cara que se irrita com a política. É o cara que é o antipolítico, essa política fica falando coisas politicamente corretas, que o Trump costuma atacar bastante. É engraçado que eu vi algumas declarações de eleitores, de entrevistas, né, em canais americanos, e as pessoas costumam dizer a mesma coisa, as pessoas que vão votar no Trump costumam dizer a mesma coisa. Eu me sinto igual a ele. Ele é gente como a gente, ele fala as verdades, ele é como eu digo as verdades também, e ele também diz as verdades, eu me sinto representado, porque ele não é mais daqueles políticos almofadinhas, mentirosos. E até mesmo o fato dele gostar de dizer que ele é muito rico, é o que o cara da classe média, o cara da classe média baixa fala assim, porra, eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse esse dinheiro todo, eu também faria isso, eu também teria um prédio com meu nome, eu faria a mesma coisa. E é bem diferente do Brasil, né, onde muitas vezes até o enriquecimento gera um certo constrangimento. Isso. Políticos no Brasil, né, que são ricos, isso acaba indo contra eles. Né? E nos Estados Unidos parece ser um elemento a favor, uma vez que significa prosperidade, uma pessoa competente. Foi escolhido por Deus, né? Foi escolhido por Deus para isso. Agora eu quero falar do seu tema predileto. Fala. Você só fala sobre isso, eu tô meio entediado, mas vamos falar de novo. Putin e Erdogan.
Erdogan. Erdogan. Você só fala sobre esses rapazes, agora parece que eles são melhores amigos. Agora eles são BFF. BFF, mas você tinha me dito há algum tempo atrás que eles se odiavam. Então, mas você sabe que melhores amigos acontece isso. Eles se amam, depois eles se odeiam, depois eles se amam de novo. Então, a gente não acontece isso não, cara. Eu te odeio sempre. Então, a gente tem uma certa regularidade. Eu apenas te aturo. Isso, eu também. Porque a gente tem que fazer o videozinho e tem que ficar bonitinho. Então, eles na verdade, quando os dois já começaram a mandar na Rússia e na Turquia, eles tinham uma relação muito boa. Aliás, a gente consegue fotos aí no Google, procurar um pouquinho mais, aí você consegue encontrar fotos deles em várias reuniões com uma certa amizade. Mas aí, em novembro do ano passado, deu aquele problema porque teve um jato russo que foi abatido perto da fronteira da Turquia com a Síria. E isso deu uma repercussão grande, porque começaram ameaças mútuas e tal, e o nível de rancor foi tão grande que o Putin começou a financiar os curdos, começou a dar armas para os caras e tudo. Nossa. Então isso começou, esse é um tema muito sensível para a Turquia, então realmente o nível de tensão chegou num patamar bastante elevado. Só que os dois começaram a perceber que não estava bom para nenhum dos dois, porque os dois são muito influentes no Oriente Médio. Então o Putin deu um sinal de que poderia voltar a ter uma relação melhor com a Turquia, o Erdogan deu um sinal de volta também, e os dois agora marcaram uma reunião. Agora, no dia 9 de agosto, semana que vem, eles vão ter um encontro bilateral, e sabe-se lá o que vai acontecer. Provavelmente eles vão tentar imaginar como dominar o mundo, que é mais ou menos a intenção de ambos. Dominar o mundo a partir do Oriente Médio. A partir do Oriente Médio. Você vê que os dois têm uma influência muito grande ali. Aliás, sempre tiveram, né? Rússia e o antigo Império Otomano sempre foram atores centrais ali na região. E sempre tiveram lá suas rusgas, né? Suas rusgas, suas alianças. Então, é um elemento histórico. Na Primeira Guerra Mundial foram para lados opostos. Isso. E tem uma outra característica que é curiosa quando a gente olha para o Putin e para o Erdogan, que é o fato de que os dois transitam muito de cargos, mas mantêm o poder. Ambos já foram primeiro-ministro e presidente, que têm funções diferentes, mas conseguem manter o poder. Eu acho que eles devem fazer nesse encontro meio que um workshop. Qual é o próximo passo para a gente manter o poder dos nossos países? É o mesmo modus operandi. O mesmo modus operandi. É o sultão e o czar, né? O sultão e o czar. Literalmente, eu acho que é a meta de cada um deles. Exatamente. E, aliás, os dois muito nostálgicos também, né? O Erdogan ele gosta muito de falar sobre o Império Otomano, sobre a herança otomana, e o Putin gosta de falar tanto sobre o Império Russo quanto sobre a União Soviética. Entendi. Sabe-se lá o que vai sair disso aí. Muito bem, muito bem. E aí, mais alguma coisa? China e União Europeia estão trocando farpas. Algum comentário sobre isso? Eu acho que é importante, porque China e União Europeia eu tenho a impressão que tem alguma relevância em termos econômicos internacionais. Relativo. Na semana passada, na sexta-feira, a União Europeia adotou medidas antidumping contra a China, dizendo que a China ela está vendendo o seu aço, especificamente na cadeia do aço, por valores inferiores ao custo de produção, que caracteriza claramente um preço predatório e só pode ser obtido com prática de dumping, né? Em função disso, a União Europeia agora está adotando tarifas adicionais entre 36% e 46%, tarifas de importação adicionais, como forma de compensação para esse ganho de competitividade artificial que foi obtido ou tem sido obtido pelos chineses. Essa taxa é bastante alta, mas isso é relativamente comum, né? Fazer compra à China particularmente. Parece que a OMC, inclusive, ela tem uma certa flexibilidade com relação à China, que deve acabar agora no final do ano. Deve haver uma discussão para saber se a China é economia de mercado ou não. E se ela for considerada... Depois de 15 anos, né? Essa discussão já tem 15 anos. Se ela for considerada economia de mercado, essa possibilidade de medidas antidumping acaba. Talvez seja, você pode até me dizer, seja por isso que a China começou a reclamar já, para meio que marcar a posição. Faz todo sentido que ela já está querendo marcar uma posição. O que chamou muito a atenção foi o tom da reclamação. A China não é usual da China fazer reclamações nesse tom de parceiros comerciais tão importantes. Ela sempre reclamou, mas não dizendo que as medidas eram injustificadas ou exigindo algum tipo de compensação por esse tipo de prática. Isso efetivamente não é comum da China. Claramente está havendo uma mudança de tom e uma preparação para um novo passo. A China está em crise porque ela está crescendo apenas 7%, é isso? Não, ela está crescendo apenas 6,5%. 6,5%, é grave. É grave a situação chinesa, ela está crescendo apenas 6,5%. Ela foi recentemente ultrapassada pela Índia, que agora está crescendo mais de 7%. Deve ser duro crescer pouco assim, né? É muito duro, cara. Você tem que entender que é uma situação muito difícil. Deve ser horrível morar num país assim. Bom, mas será que isso pode ter inclusive motivado a China a ser mais dura? Porque está crescendo menos do que o normal? Não, a China cresce uma média de 10% ao ano ao longo de 30 anos. Deve crescer 6,5%. Mas ela sabe que ela não vai mais crescer essa taxa de 10%, de 2 dígitos. É natural, a sua economia vai amadurecendo, os seus custos de produção vão subindo, a lucratividade vai caindo e a taxa de investimento e crescimento econômico não tem como se manter no mesmo patamar. Perfeito. Então é natural. Ela sabe que não é isso. Acho que faz muito mais sentido você correlacionar isso
com essa disputa sobre o reconhecimento ou não da China como economia de mercado junto à Organização Mundial do Comércio. Legal? Maravilha. Agora temos Olimpíadas. Olimpíadas. Você vai assistir muitas coisas, cara? Vou assistir de casa. Vai assistir de casa? Isso. Não, eu vou lá assistir luta greco-romana. Nossa, que Vou emocionante. assistir saltos ornamentais, coisas bem olímpicas, assim, Caramba. 100 metros rasos. Eu Olha, eu tô gosto. com inveja de você. Essa luta greco-romana é a luta mais antiga, ou melhor, do esporte mais antigo ainda em vigor. Caramba. É uma coisa muito legal. Poxa, eu tô consternado que eu não vou. Você aproveite. Obrigado, gente. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Mais nada. Valeu. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.